No ar, programa Holofote, dinamismo e interação na programação da TV Mais Ribeirão. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, tudo bem com você, telespectador? Tudo jóia? Estamos prontos para começar mais um programa Holofote. Esse é seu companheiro de todos os dias aqui na grade de programação da TV Mais Ribeirão, que traz na tarde de hoje assuntos importantíssimos para você. Hoje nós vamos falar aqui no programa Holofote, né, sobre um assunto interessantíssimo. Hoje, no Bem Viver com Valéria Giglio Ferreira, nós vamos estar falando sobre a rivalidade dentro do sistema familiar. O que isso causa? Como isso nasce? Como isso surge? E como você vai lidar com essa situação e resolver todos esses problemas? Além disso, vamos trazer também aniversariantes do dia, recadinho do nosso boteco, da Golf Class, do Ribeirão Shopping, que é sempre muito mais para você. Mas que, para que tudo isso aconteça, a gente traz de cara para você o nosso Ribeirão Notícias. Olha, para você que está aí ligadinho no programa Holofote, polêmicas mundiais devem invadir a prova do Enem. O Exame Nacional de Ensino Médio será realizado nos domingos consecutivos, dia 5 e 12 de novembro, em todo o nosso país. Há uma nova tendência nas provas do Enem que tangem aí a norma culta da língua. Anteriormente, a prova se exigia aí muita interpretação de texto e menos das outras habilidades. Mas, atualmente, percebemos que a preocupação entre a relação da norma culta da língua portuguesa está aumentando. A parte técnica ganhou importância, sim, na prova do Enem. Em relação à redação, especialmente na área, os especialistas dizem que os assuntos polêmicos tematizam aí as provas de redação do exame do Enem, tá? Por isso, os assuntos como a eleição de Trump nos Estados Unidos, as tensões aí entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte podem aí ser tema e aparecer pela prova do Enem, tá? Entretanto, o Enem tem aí como característica também focar principalmente os assuntos nacionais. Logo, as polêmicas de exposição, né, de arte que estão aí bombando e viralizando nas redes sociais e também no jornalismo do nosso país, a liberdade de expressão, a violência no espaço escolar, o meio ambiente, a intolerância religiosa e a diversidade sexuais podem também fazer parte dos temas do Enem. O segredo é estar atento ao noticiário internacional e também nacional, especialmente assuntos que afetam diretamente os jovens, como a reforma da Previdência. Bom, vamos também tratar aqui no programa Holofote, dentro do Ribeirão Notícias, a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. O ar seco durante boa parte da região sudeste traz aí uma umidade relativa do ar permanente aí entre 10% e 20%, tá bom? Mesmo com um pequeno aumento, ainda devemos se preocupar com a umidade relativa do ar e com a ingestão de muita água, tá? Sol e aumento de nuvens acontecerão pela manhã, as pancadas de chuva à tarde podem ocorrer. À noite, o tempo fica aberto na cidade de Ribeirão Preto, mínima para 19 graus, máxima para 35 graus. A sensação térmica neste momento é de 31 a 32 graus e em Ribeirão Preto nós marcamos neste momento, aqui nos estúdios da TV Mais Ribeirão, 27 graus, mas lá fora 30 graus. Os radares da cidade de Ribeirão Preto vão atuar nas seguintes avenidas. Atenção! Luiz Galvão César, 60 km por hora. Marechal Costa e Silva, 60 km por hora. Maurílio Biagi, 70 km por hora. Presidente Kennedy, 60 km por hora. Presidente Vargas, 60 km por hora. Professor João Fiuza, 60 km por hora. Essas foram as informações do nosso Ribeirão Notícias de hoje. O programa Holofote, edição de 2694, desta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2017, está no ar.
Aí ligadinho no programa Holofote, na tela da TV Mais Ribeirão. São exatamente 1h45 da tarde de hoje. Aí você olha na sua televisão, só vê minha cabeça, né? Ó, tô parecendo o cachorrinho lá, o Wilson, o cachorrinho, né? Mas não é. Na verdade, né, estamos com esta cor hoje, Golf Class, e particularmente digo a você que esta cor é a cor Primavera-Verão 2018. Tanto essa quanto o amarelo. Aí, se você for ver, o nosso programa hoje tem essa roupagem, né? Do branco, do amarelo, deste azul, não é? Que é um azul diferenciado. Então, olha que linda que tá essa Golf Class. Eu adorei. Mas já nós vamos trazer todos os detalhes da Golf Class para você aqui no programa Holofote, porque a Golf Class está aí bombando com muitas novidades. E a partir de hoje entra uma novidade que ela, na verdade, ela retorna, né? Ela estava antes do Dia das Crianças e da promoção progressiva e ela volta agora com muita coisa boa para você. Então fique atento porque já temos Golf Class aqui no programa Holofote, que é um oferecimento do Ribeirão Shopping, que há 36 anos faz a nossa vida melhor e é sempre muito mais. Não é verdade? Mas para começar o nosso programa Holofote, a gente traz agora o parabéns a você. Parabéns a você! Um oferecimento à Predileta Doceria, a arte em fazer bolos. Dois aniversários a registrar hoje aqui no programa Holofote. A gente traz aqui a minha cunhada fazendo aniversário, irmã da minha esposa, Carla Petean. Beijo pra você, Carlota! Tudo de bom, tá chegando de viagem hoje, né? E estamos muito contentes aí, porque vamos comemorar hoje à noite na sua casa, porque o Dodô vai pagar a rodada de hoje, eu não quero nem saber. Tá chegando de viagem, tá descansado, tá tranquilo. Então, nós vamos comemorar hoje na sua casa. Vamos todo mundo baixar aí e com muita alegria, viu? Pode colocar mais água no feijão e mais cerveja na geladeira, porque estaremos todos comemorando o seu aniversário hoje. Beijo pra você, tudo de bom, viu, Carlinha? Carla Petean. Além disso, temos também Ximene Osório, grande jornalista, minha colega de trabalho, né, de profissão. E ela eu sou veterano dela na faculdade, ela é meu bicho. Então, beijo pra você, Ximene, mamãezona. Tá aí com mais um bebê, né? Chegou agora há pouco tempo. Então, ó, beijo pra você. Feliz aniversário. Muita paz, muita saúde, muita alegria pra você. Mande a sua foto para o Holofote nas redes sociais. Estamos lá em todas as redes sociais. Você pode deixar o seu recadinho, o seu beijo. Que nós estamos com certeza lá para bombar aqui no quadro de aniversariantes do dia no nosso programa Holofote. Quem desejando pra gente uma ótima tarde aqui na tela da TV Mais Ribeirão, a 1h48, é a nossa queridíssima Rosa Maria Campos Gaetani, que está desejando uma boa e linda semana, não só para mim, mas ela disse aqui, começando muito bem a segunda-feira com Valéria Giglio Ferreira no Holofote. Beijo. Ó, a Célia também, boa tarde, uma ótima semana. Beijo, Arcélia Nascimento Zampolo, obrigado pelo carinho. A Sheila Plina, beijo pra você, Sheilinha, que saudade. A Thelma Loriaga também tá desejando boa tarde, beijo de hortelã, para refrescar o verão. Não é verão ainda, né? Primavera, mas tudo assim, né? Altas temperaturas, né? Ontem à noite eu lembrei de Thelma Loriaga, estava revendo Ivete Sangalo no Rock in Rio ontem no Multishow. Gente, dá um show aquela mulher, né? Incrível, ó. Beijo pra você, Thelminha Eloriaga, que está curtindo o nosso programa Holofote. Quero trazer todos os detalhes agora para você, meu querido telespectador, do nosso boteco. Nosso boteco está sempre com a gente aqui no programa Holofote, de segunda, quarta e sexta, sendo que de sexta-feira, olha, ele vai voltar com tudo, hein, gente? Vai voltar com tudo para a alegria da garotada. Ele vai trazer todos os petiscos e as bebidinhas deliciosas lá do nosso boteco. O Juninho tá por aí, bombando com muitas novidades, vai trazer novidades agora para essa estação. E agora, no horário brasileiro de verão, você tem aí um happy hour praticamente com o sol lá a pino, né? Professor João Fiuza, 1148, no Alto da Boa Vista. Você pode ligar no 3441-2970 e obter todas as informações do nosso boteco e saber o que tá rolando lá, também através das redes sociais, lá no Facebook. Corre lá no facebook.com/Nosso Boteco Ribeirão Preto e fique por dentro de todas as novidades, das atrações que vão estar pintando por lá. É sempre muito bom ter aí toda o respaldo, todo o carinho, né?
e a dedicação dos funcionários lá do nosso boteco, junto com a gente aqui no programa Holofote. Beijo pra você, Juninho. Vai voltar com tudo, com muitas novidades agora para a primavera e o verão do nosso boteco, né? O horário de verão nos auxilia bastante, né? Porque a gente fica com o dia um pouco mais, né? Um pouco mais de tempo com o sol. E aí a gente pode aproveitar aí muito mais toda a estrutura do nosso boteco lá no alto da cidade, na zona sul de Ribeirão Preto, lá na Fiuza. Beijo pra todo mundo aí do nosso boteco. Agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, Valéria Giglo Ferreira vai estar aqui com o nosso Bem Viver. E ela vai estar falando sobre a rivalidade dentro do sistema familiar. O que é isso? É briga entre pai e mãe? É briga entre filho e pai, filho e mãe? Um assunto muito bacana pra gente tratar hoje aqui no programa Holofote. Mas isso depois do nosso intervalo comercial. Eu, se fosse você, não saia daí. Centro Médico Ribeirão Shopping, um núcleo de excelência médica para Ribeirão Preto e região, que une tecnologia de ponta a um renomado corpo clínico, oferecendo assim o shopping inteiro como sala de espera. São mais de 30 clínicas médicas especializadas, laboratório de análises clínicas, centro de diagnóstico, day hospital, clínica pediátrica e muito mais. É o Ribeirão Shopping, cada vez mais completo para você. Experimente as novidades, aproveite as promoções e surpreenda-se com os bolos, tortas e doces da Predileta Doceria. A melhor combinação de sabores para suas festas e eventos corporativos. Ou para deixar seu dia a dia mais gostoso. Faça sua encomenda ou visite uma das lojas. Rua Camilo de Matos, 1290. Avenida Professor João Fiuza, 1400. A Predileta Doceria. A arte em fazer bolos. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Preparamos todos os dias para atender você. Mercearia, a Casa da Beleza. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. Horário brasileiro de verão, 1h54 desta segunda-feira, 16 de outubro de 2017. Muito boa tarde para você, telespectador. E agora eu tenho a honra de anunciar este quadro que traz assuntos importantíssimos para o nosso dia a dia e assuntos e situações em que muitas vezes nos deparamos. Mas, é claro, sempre é muito bom a ajuda de um profissional para nos auxiliar a lidar com todas essas situações. Agora, aqui no programa Holofote, Bem Viver, com Valéria Giglo Ferreira. Valéria, obrigado pela presença, para começar muito bem a semana. Sim, depois desse feriado prolongado que muitas pessoas emendaram, como eu emendei. Sexta-feira eu tava de boa, sossegado. Mas é gostoso a gente ter essas energias renovadas, mas todas essas situações acabam pintando no nosso dia a dia. Por isso, então, de trocar informações com você, que tem aí o domínio de como lidar mais facilmente com essas situações. E hoje falando dessa rivalidade, não é, dentro aí do sistema familiar. Mas o que é isso? Explique pra gente. Tá.
Então, boa tarde a todos e todas. Um beijo especial para Rosa Maria Gaetani. Que já deixou muito um bom dia para você, uma boa tarde. Eu agradeço na verdade, bastante, né? E retribuo. Um beijo também, Rosa. Então, Kiko, olha, essa é uma questão tão delicada a gente abordar esse tema das rivalidades dentro do sistema familiar. Por quê? Porque é tudo muito dolorido quando a gente pensa que possa haver rivalidades dentro do sistema familiar, onde idealmente imagina-se que prevaleça o amor e a harmonia. E a prática não tem mostrado isso, né? A prática, a vivência, a história humana está aí recheada de situações que apontam então ciúmes, inveja e rivalidades, competições dentro do sistema familiar. Tá? Primeiramente, a gente precisaria entender, Kiko, que o sistema familiar, ele é marcado, as relações familiares, quaisquer que sejam, são marcadas pela ambiguidade. Aquela coisa idealizada, daquela mãe que ama e nunca fica chateada, daqueles irmãos que se dão tão bem e nunca deveriam brigar. Isso tudo são idealizações. A família perfeita, né? E as famílias, elas estão assim muito longe dessa harmonia idealizada, né? Até mesmo, vamos dizer assim, a família perfeita, ainda temos que caminhar muito para chegar. A família é perfeita, sim, dentro daquilo que é possível acontecer, mas essa idealização da família, ainda o ser humano ainda vai precisar caminhar um bom tanto para que possa haver harmonização dentro das famílias. Mesmo porque, né, Valéria, não há uma receitinha de bolo para que temos aí a família perfeita. A gente vê, claro, aquele parâmetro, né, da família feliz, mas não da família perfeita. Seria isso? Seria isso. E a família feliz, também esse feliz, é um feliz sujeito a muitas conceituações, né? Porque a felicidade é uma coisa que ela tem inúmeras conceituações, cada um muitas vezes tem o seu conceito de felicidade. Eu diria assim, que se a família consegue ser, na maior parte do tempo, justa, equilibrada, clara, funcional, já está bom demais. Então, precisamos começar a encontrar esse caminho da harmonização familiar, desidealizando a família, tirando aquele rótulo, aquela ideia de famílias com funcionamento prevalentemente ideais, prevalentemente ideal, e vamos trazer as famílias aqui para o plano terreno, para o plano da realidade, onde junto com o amor, com as alianças de solidariedade e tudo mais, existem também as rivalidades entre os vínculos. Mas se houver a transparência e o casal, os filhos também, obtiverem aí uma transparência, se souberem lidar com essa transparência, né, esses conflitos tendem a diminuir? Se os filhos souberem lidar com essa transparência, então, na verdade, são muitas vezes essa transparência ela é difícil. Sabe por quê, pessoal? Porque em grande parte das situações em que surgem essas ambiguidades nos vínculos familiares, nós encontramos conteúdos inconscientes. Então, não é tão simples ter essa transparência e nem mesmo lidar com esses conteúdos inconscientes ligados à competição dentro do sistema familiar quando eles emergem. Em primeiro lugar, porque implica nessa desidealização. É muito difícil para todas as pessoas imaginarem que um pai está competindo com você, que uma mãe está competindo com você, que um irmão estão competindo com você ou entre si. Isso tudo é muito difícil, né? Existem relações em que esses conteúdos de rivalidade, eles são melhor lidados na sociedade, e que acaba sendo até muitas vezes motivo de piadas e tudo mais, que é na relação entre cunhados, onde esses conteúdos, essas ambiguidades, elas vêm à tona com uma maior facilidade e aí a sociedade é capaz de trabalhar isso, inclusive com um certo humor e tudo mais, e também nas relações
entre sogras e genros, sogras e noras. Daqui a coisa assim, a minha sogra gosta mais... Eu falo que minha sogra gosta mais do Dodô do que do Flavinho, do que de mim. Eu sempre falo, eu acho, eu assumo isso em casa. Ela fica com uma beiça desse tamanho. Seus cunhados? Meus cunhados, o Dodô Biagi e o Flavinho Chavaglia, né? Tanto que agora ela foi pra lá quarta-feira passada, chegou ontem, ele me ligou, mas já tô devolvendo a sogra. Falei, não, mas ela ia ficar esse restinho de ano aí, por que tá devolvendo? Só pro ano que vem. Pode ficar, vai ficar esse restinho de ano. Não, ela gosta mais de você do que de mim. Falei, não, eu é que digo que ela gosta mais de você. Porque eles estão mais tempo, né? No caso do Flavinho, tá mais tempo na família do que eu e o Dodô. Mas a gente sempre brinca assim com a minha sogra, né? Mas eu falo, olha, você pode gostar mais dos outros, mas quem faz as coisas pra você sou eu, né? A gente tá mais perto, mais próximo, né? Mas a gente lidar com essa situação muito como brincadeira, né? Levando aí de um tom mais leve, mais... de brincadeira, por isso que você disse então e se relacionou a sociedade lidar com essa situação, com esse tom de brincadeira. Nesses vínculos a gente vê que a sociedade tende a lidar melhor, então brincando, fazendo mais enfrentamentos, trazendo mais luz, com mais facilidade inclusive, para as relações que envolvem sogras, noras e genros e também as relações entre cunhados, cunhadas. Mas nas outras relações, que geralmente envolvem o parentesco de primeiro grau, mães, filhos e filhas, pais, filhos e filhas, irmãos, irmãs, poder tirar o véu da idealização e olhar de perto é muito mais difícil, né? Porque são relações... estão ali no dia a dia e porque... Sempre tem um que é o pivô de toda a situação? Ou não? Olha, eu partiria de um outro princípio, que não é bem que tem alguém que é pivô de uma situação, é que as relações familiares são ambíguas por natureza. Em relações, em sistemas familiares saudáveis, em sistemas conjugais saudáveis, prevalece a cooperação. Prevalece a cooperação, mas em algum momento a gente pode também encontrar situações de competição. O grande desafio do terceiro milênio é transformar relações de competição em relações de cooperação. O terceiro milênio é uma época, é um tempo marcado pelo imperativo das parcerias, da formação de alianças, da formação de parcerias, porque vivemos uma crise planetária. E em situações de crise, seja planetária, seja familiar, seja lá o que for, isso evoca, incita a união de forças para a superação da crise. E o mote, ou a bandeira, então, do terceiro milênio é a formação de parcerias. O que é muito difícil também para o ser humano, sabe por quê, Kiko? Porque não temos treinamento. Enquanto história da humanidade, não temos treinamento na formação de parcerias, de parcerias funcionais. Temos treinamento em formação de parcerias, mas parcerias de dominação, parcerias aviltantes, parcerias daquele padrão que a gente vem falando, né? Relações saudáveis, contratos claros e justos. Nesse tipo de parceria funcional, a gente não tem treinamento. Então, vivemos também uma crise e para sairmos da crise, precisamos desenvolver ferramentas que nós não tínhamos. Isso, de uma certa forma, é uma coisa muito linda, que a vida aqui na Terra nos propõe. Sempre que nós entramos numa situação de crise, nós precisamos desenvolver habilidades novas a partir do nosso repertório anterior, de tudo aquilo que nós já sabemos ou já sabíamos, para a partir desse repertório que já existia, nós construirmos e desenvolvermos novas ferramentas que nos permitam a superação de cada crise aí em cada um desses níveis, planetário, pessoal, conjugal, familiar,
profissional e etc. Você colocou hoje pela manhã no Facebook, nas redes sociais, eu adoro as frases que ela coloca, os pensamentos que levam a gente a refletir, querendo ou não, né? Você acha mesmo isso? Às vezes eu fico me perguntando. Não, às vezes eu tô, às vezes já me peguei em fila de banco analisando as suas frases. Não, mesmo? para com isso, Feliz. ótimas, super produtivas. E ela colocou, claro, tudo a ver com o assunto que ela ia tratar hoje no holofote. Quanto mais imaturos os pais, maior a probabilidade de pai e mãe rivalizarem com seus filhos ou filhas. É verdade isso. Se você não é adulto o suficiente para ter uma família, não é? Para ocupar o lugar do adulto. Para ocupar o lugar de um adulto, de um chefe de família ou de uma mãe, dona de casa, né? Se você ainda não se considera um adulto e ainda está aí nessa infantilidade e, é claro, com essa imaturidade, com certeza você não vai saber lidar com as situações e vai ter uma maior probabilidade de acontecer essa rivalidade. É isso mesmo. Gostaria que você falasse e refletisse um pouco sobre essa frase que você colocou hoje no programa. Foi quando eu estava preparando o programa que, assim, eu já quis começar a mexer o doce, né? Colocando essa frase aí no Face. Adoro. A propósito disso. Então, quanto mais infantis são pai e ou mãe, maior a probabilidade deles rivalizarem ou os dois, ou um dos dois, com os filhos e filhas. Por quê? Porque quando o adulto não se vê como adulto, ele tende a se ver numa fase anterior, ou como adolescente, ou como criança. E competir com a criança real e competir com o adolescente ou com a adolescente real. Por quê? Por muitos motivos, mas um deles, Kiko, é que para entrar e permanecer na posição de adulto, a pessoa precisa se conscientizar de que, em relação aos adolescentes e às crianças, o adulto se doa muito mais do que recebe. A criança, o adolescente, eles vão se doar quando eles forem adultos. Isso não quer dizer que a gente não deva cobrar e até mesmo exigir, na medidinha da criança, na medidinha do adolescente, que eles façam a parte deles, sim. Aliás, fazendo um parênteses, esse, a meu ver, é um dos grandes problemas que está acontecendo na nossa sociedade hoje em dia. Os adolescentes e as adolescentes estão com excesso de tempo ocioso. Essa questão terrível de querer liberdade sem ter responsabilidade. É muito fácil querer ter liberdade, fazer as coisas, sem ter que arcar com as consequências boas e ruins desses atos. É verdade. Às vezes você planta uma semente aqui, achando que vão dar ótimos frutos, mas para que você tenha esses ótimos frutos, você tem que ter todo um cultivo, todo um carinho, saber quais são as suas responsabilidades. Pai e mãe precisam dar responsabilidades para os filhos. E não é somente... Esse é um outro equívoco, a meu ver. Essa responsabilidade, ela não precisa ser somente de eles estudarem. Na medidinha dessa criança, na medida desse adolescente e dessa adolescente, eles precisam ir adquirindo responsabilidade também com o sistema familiar. Com essa questão das crises também do serviço doméstico, é um grande desafio para um pré-adolescente, por exemplo, arrumar uma cama. E aí a gente pega um outro gancho, estamos saindo um pouquinho do assunto, mas vamos voltar. A gente gosta mesmo de sair do assunto, vai lá para depois voltar na feridinha. Mas nós vamos voltar na questão. Mas verdade isso que você está falando. Aproveitando esse gancho. Pode acabar de falar. E depois a gente Por quê? Porque a adolescência, pessoal, prestem atenção nisso. Uma das características da adolescência é a necessidade de atos de heroísmo. Para você adulto é muito fácil esticar uma cama, arrumar ali a cama. Para um pré-adolescente, para uma pré-adolescente, é um ato de heroísmo. Então, dê o ato de heroísmo natural, porque senão eles vão buscar coisas
que não tem nada a ver com aquilo que a gente considera produtivo. Eu vou muito um pouquinho além disso daí, ó. Os meus filhos com 7 anos já têm as suas regras, né? Quer dizer, eles não conseguem esticar uma cama como eu e a Carol, como a nossa funcionária. É um processo, a gente tem que ter paciência Mas também. só de saber que eles têm que colocar o travesseiro no lugar e o pijama embaixo do travesseiro quando acaba de tirar, já é uma regra, já é uma responsabilidade deles. Quer dizer, se acontecer, ó, se o pijama não tiver ali é porque é pra lavar, então já põe no cesto de roupa suja pra lavar. Então ele já tem 7 anos, já tem esta regra. E muitas vezes a avó, minha sogra, acha, nossa, mas desde já tá fazendo, o menino fazer, a menina... Sim, desde já. Porque eu estou construindo o adulto um adulto lá no futuro. Aí voltamos. Claro, né? Falamos que íamos voltar o gancho aqui. Voltamos. Então é preciso construir esse adulto para que quando cronologicamente ele estiver na idade do adulto, ele não se veja e se comporte como uma criança ou um adolescente rivalizando com os filhos. Uma coisa interessante da gente entender na relação, quando surge rivalidade nas relações pais-filhos, etc. e tal, é a gente perceber o seguinte: bom, o nosso primeiro papel aqui na existência é o papel de filhos e filhas. Nascemos com o papel, quando nós nascemos, né, mesmo no ventre materno, nosso papel principal é de filhos e filhas, além, logicamente, do papel de cidadãozinhos ali já surgindo. E esse papel de filhos e filhas, ele vai permanecer um longo tempo, até que a pessoa, para quem decide casar e ter filhos ou filhas, para quem decide, não, aí é uma coisa que acontece, mas enfim, para quem resolve ser pai e mãe, na hora que a pessoa decide ser pai ou ser mãe, a pessoa renuncia ao papel de filho ou filha como papel principal e migra para o papel de pai ou mãe. Aquela pessoa que não consegue migrar, abandonar, se desapegar de ser filho ou filha como papel principal, ela vai tender a rivalizar com os filhos. Com certeza. Eu fui clara? Claro. Porque é um filho cuidando de outro filho, uma filha cuidando de outra filha. Quando você opta por namorar e por noivar e por casar, se assim acontecer nessa ordem que eu disse, também se não acontecer, hoje em dia tá muito assim, né? Não tem mais aquela coisa, vou conhecer a pessoa, vou namorar a pessoa, vou noivar e depois eu vou casar. Vamos supor que você engravidou e que você vai sair de casa, vai casar com o seu namorado, com o seu agora futuro marido. Você está passando de ano, você está passando de fase no seu videogame, né? Game over para essa, vamos passar para a segunda fase, para a terceira ou para a quarta, qual é que seja ela. Então você tem que se desligar, você tem que entender que esta fase acabou, este meu compromisso como filho acabou. Hoje eu serei pai ou mãe. Acabou, eu diria assim, não é que ele acabou, né? Ele continua, mas não como papel prioritário. Sim. Acabou essa prioridade, vamos dizer assim, então, eu me referindo novamente. Sim. Então, na verdade, você está passando de fase, você vai passar por uma outra fase, né? E aí você vai chegar numa outra fase já adulta, em que você vai ser vô e avó. É outra grande transformação na sua vida também, lá na frente. Isso. Então, na medida em que esse pai ou essa mãe continuem funcionando prioritariamente como filho ou filha, mais do que como marido, esposa, pai e mãe, na hora que nascem os filhos e filhas, eles tendem a rivalizar com os filhos. E a gente vê isso muito frequentemente, sabe em que situação, Kiko? Quando nascem as crianças e por alguma dinâmica familiar, esse pai e essa mãe continuam submissos ao seu pai e à sua mãe, sem adquirirem realmente uma autonomia de adultos. E aí acontece um fenômeno curioso, que tem muito a ver com essas rivalidades, que é assim, aquele avô, aquela avó ficam no papel de adultos. Os pai e mãe, avô e avó no papel de adultos, pai e mãe no lugar de filhos e os filhos desse casal também no lugar de filhos. Então aí cria uma unidade simétrica em que pai e mãe ficam como se fossem irmãos dos próprios filhos. Cadê a hierarquia aí? E os únicos adultos ficam os avós.
Isso geralmente também tem uma dinâmica familiar por trás disso, que é a de abastecer aquele casal de avós, de fazer com que eles não lidem com uma série de situações ligadas à mudança de fases. Eles têm que entender, assim, é cada um no seu quadrado, como a gente sempre diz. Há essa hierarquia, como a gente sempre fala, né? Há um autor que ele diz o seguinte: o sintoma é uma tentativa do grupo de bloquear o tempo. Na medida que as pessoas não aceitam essa mudança natural de fases e começam a lançar mão de estratégias, em parte conscientes e em grande parte inconscientes, de impedir a das fases, começam a surgir os sintomas. Tá vendo? Posso Parece tão complexo, né? Mas na verdade você conseguiu se expor e esclarecer um pouco. Ficou claro, sobre... Claro, eu vou dar um exemplo bem legal. Já você vai dar esse exemplo aqui no programa Holoforte, a gente vai para um rápido intervalo, tomar uma aguinha e a gente volta já aqui na tela da TV Mais Ribeirão. Para você que tá aí curtindo o nosso programa no canal 22 e 522 da NET, Ribeirão Preto para Bonfim Paulista e Sertãozinho. Eu, se fosse você, não saia daí. Enquanto você prepara a família para curtir bons momentos, a gente se organiza para receber vocês com muito carinho. Enquanto vocês se divertem, estamos nos dedicando para que a sua noite seja mais saborosa. É a nossa família cuidando da sua. Isto é confiança e tradição. Daniel e Clebão Sanduíche e Companhia, Avenida Antônio de Ederixen, 795. Delivery 16 3623 6761. A Nona é especialista em artigos para o lar. Desde 2011, estamos empenhados em trazer para você a maior e melhor variedade em artigos para cama, mesa, banho e decoração. São produtos exclusivos para você que está decorando ou renovando a casa. Nossa política de preços e condições de pagamento são imbatíveis. Garantimos o melhor negócio. A Nona fica no Boulevard Rua Garibaldi 1376, telefone 3421-5001. Será um prazer tê-lo conosco. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Centro Médico Ribeirão Shopping, um núcleo de excelência médica para Ribeirão Preto e região, que une tecnologia de ponta a um renomado corpo clínico, oferecendo assim o shopping inteiro como sala de espera. São mais de 30 clínicas médicas especializadas, laboratório de análises clínicas, centro de diagnóstico, day hospital, clínica pediátrica e muito mais. É o Ribeirão Shopping cada vez mais completo para você. Tá bastante calor, né? Tudo lindo e maravilhoso, chefe Nelson. Ele veio aqui, vai gravar hoje? Ai, que delícia, muito bom. Nós estamos ao vivo. Ah, é? World Wine? Delícia, vai tomar um vinho lá, tem muitos vinhos incríveis para você. E é claro, você confere todos os detalhes do nosso Cozinha e Sabor, aqui com o chefe Nelson Oliveira, na grade programação da TV Mais Ribeirão. Beijo pra Olga também, olha aí, ó. Pra você que tá aí curtindo o nosso programa Holoforte, apareceu aqui o Ribeirão Shopping e eu fui para o Ribeirão Shopping conferir todas as novidades e os preços imbatíveis e, é claro, as promoções da Golf Class para você no Ribeirão Shopping, que é sempre muito mais. Roda. Olá, galera do programa Holoforte. Estou aqui de volta na Golf Class para proporcionar para vocês ótimos preços com cores exclusivas para agora, primavera-verão 2017-2018. Gente, olha, é incrível a gente poder proporcionar para vocês ótimos preços. Quando a gente fala isso, você vai ver o que eu vou estar falando agora.
Olha, tem essas camisetas incríveis pra você, tanto a gola redonda quanto a gola V, são maravilhosas e você vai poder, claro, conferir toda esta qualidade. Olha, do P ao GG, você pode comprar uma por R$ 79,00 e duas por R$ 99,00. Onde é que você encontra outra promoção como essa, hein? Somente aqui na Golf Class. Eu estou no Ribeirão Shopping, mas você pode também garantir a sua Golf Class nas outras 3 lojas, no Iguatemi, no Novo Shopping ou também lá no centro da cidade. Olha, muita peça exclusiva para você ficar na moda, para você ficar elegante, como eu, que não abro mão da minha Golf Class confortável. Uma camiseta muito incrível, ou então uma bermuda, ou também a calça jeans. Tudo isso aqui na Golf Class. Eu visto Golf Class. Olha, tem plus size também, por isso que eu estou falando pra você. Aqui tem tudo! E a produção só me falando todas as novidades. Olha que bacana, Golf Class, 4 endereços para melhor atender você em Ribeirão Preto, no centro da cidade, no Novo Shopping, no Iguatemi e também no Ribeirão Shopping, que é sempre muito mais. Eu visto Golf Class e você está esperando o que para ficar na moda? Essa linha soft maravilhosa. Olha, traz toda a praticidade para a dona de casa, um conforto para nós que usamos e é muito bom. Tem na linha do homem, da mulher e também da garotada, tá? Todos nós podemos vestir Golf Class. Valéria, voltando ao nosso assunto, o exemplo que você vai dar sobre toda esta conversa e este bate-papo que tivemos até agora aqui no Holofote. Tá. Então, retomando de onde a gente parou, né? Nós falávamos que um dos motivos de serem acirradas as rivalidades dentro do sistema familiar é quando alguém, e os sintomas surgem exatamente aí, quando alguém ou uma parte do grupo tenta evitar a passagem do tempo e a mudança das fases. Quando alguém se nega, por exemplo, a lidar com o envelhecimento. E o exemplo que eu ia dar é a gente vai puxar lá dos contos de fadas, pegando a história da Branca de Neve. O que acontece com a história da Branca de Neve? Muito bem lembrado. Nos contos de fadas, a psicologia vem colocando que muitas vezes, Kiko, os contos abordam de uma maneira suave para que as crianças não fiquem também chocadas, mas muitas vezes nesses contos em que existe a figura da madrasta, ali está sendo representado um aspecto sombrio da própria figura materna, quando a mãe não se sente mãe, quando a mãe rivaliza com a filha, na verdade, por se sentir muito mais alheia à filha, não percebendo que a filha é filha, mas percebendo a filha como uma rival. E um exemplo muito claro é a história da Branca de Neve. Como é que é? Vamos retomar. Então, a madrasta diz, chega ao espelho e vaidosona, toda bonitona, que ela era a lindona lá do reino, né? A super poderosa. E aí ela tinha um espelho que confirmava a vaidade dela, que reforçava a vaidade dela, né? No espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu, do que ela, no caso, né? E o espelho, não, você é a mais lindona do reino. De novo, você é a mais lindona do reino. Mais bela, mais poderosa. Bela, exatamente. Até que o espelho fala, ela lá, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E ele fala, tem. Tem sim, agora já tem uma, que é a Branca de Neve. Aí a madrasta enlouquece. Por quê? Porque ela tem que ceder o lugar de mais bela para a filha. Nesse momento emerge a rivalidade. Ela entra então em competição com a filha e a ideia que ela tem é a ideia de eliminar a Branca de Neve. Quer dizer, eu preciso acabar com ela, exterminar a Branca de Neve para que eu possa voltar a ter aí o meu lugar no trono. Isso. A mais bela, a mais poderosa, a mais bonita. A mais admirada. A única no reino, né? A única no reino. E, infelizmente, no mundo dos humanos isso também acontece. Aquele momento em que a mãe entra em rivalidade com a filha, esses processos são em parte inconscientes, e aí ela começa de uma série, a partir de uma série de estratégias e manejos, rivalizar com a filha. A gente vê muito isso, especialmente quando as filhas estão adolescentes, mas também encontramos esse conteúdo
mães de filhas que são crianças, Sim. ou mesmo adultas. Aquela mãe que ela não aceita ser ultrapassada pela filha. E aí a gente tem também, então, uma situação de rivalidade dentro do sistema familiar. E pegando ainda o conteúdo da Branca de Neve, né? O que essas mães humanas que têm aí um pouco essa síndrome de Branca de Neve, o que elas fazem? Elas passam a perseguir essa filha de uma série de maneiras. E eu me lembro muito de um caso em que o conteúdo tinha muito esse conteúdo, e o que eu ouvi me marcou muito, porque a pessoa puxou uma frase da Branca de Neve que é assim: quando o caçador vai então eliminar a Branca de Neve e ele não consegue fazer isso, e ele fala para a Branca de Neve: fuja, Branca de Neve, fuja para bem longe. Que é o que muitas vezes as filhas que se veem em vias a lidar com a rivalidade materna acabam fazendo. Elas fogem dessa mãe, fogem para bem longe, para ficarem longe da ira materna que não aceita ser ultrapassada pela filha. Quanto mais, aí voltamos ao início da frase lá do Face, quanto mais imatura for a mãe, mais esse conteúdo de rivalizar com a filha acontece. Isso não é prerrogativa da mãe, os pais também enfrentam essas situações quando são pais imaturos, de rivalizarem com os filhos. E hoje a gente não abordou, Kiko, mas podemos abordar ainda. Futuramente. Se quiser, abrimos aí uma aula 2 aqui no programa Holofote sobre isso. A rivalidade entre irmãos. Muitas vezes, a partir de uma má administração, de um gerenciamento não tão favorável por parte de pai e mãe. Que então essas rivalidades podem ser acentuadas ou acalmadas. Lembrando que os irmãos já nascem competindo, né, Kiko? Com certeza. Sabe quando? Naquele momento em que trocentos espermatozoides vão fecundar um único óvulo. Aí já há competição. Na maioria das vezes. Ali já está marcada a marca da competição entre irmãos, que posteriormente poderá ser acentuada ou administrada. Isso é verdade, tá vendo como é muito importante a gente falar sobre isso aqui no programa Holofote, e pessoal tudo te parabenizando. A Nathalie Pilantes, que sempre analisa suas frases, e a Rosa Maria Campos Gaetani também. Eu também leio e reflito com as frases de Valéria, perfeitas. Rodrigo Pacola também está aqui junto com a gente na nossa live ao vivo. Sempre muito bom a gente ter todo esse carinho. Roberta Bueno também. Elaine Sais, um beijo. Matheus Martoni. Maurício de Souza, nosso Madruga, também obrigado pelo carinho. A gente estava comentando aqui o Clebão. Beijo para você, Clebão. O Daniel também, sempre curtindo. E a gente viu agora, deu água na boca, porque os meninos entraram aqui no estúdio. Nossa... Um Beirute agora, na hora do almoço, lá do Clebão, seria a melhor pedida, ainda mais hoje, segunda-feira, né? Ai, que coisa, hoje não tem Clebão, mas de terça a domingo, o Clebão sempre trazendo pra vocês o melhor, né? Desde o happy hour até o seu fim de noite pra você. Quer colocar o endereço do Clebão? Pode colocar, ele merece. Daniel e Clebão Sanduíche e companhia, junto com a gente, sempre aqui no programa Holofote, não só como telespectador, mas também como parceiro. Fica ali na Antônio de Ederixen 795. Olha, não tem como errar. Antônio de Ederixen 795, gente, eu vou a pé da minha casa até lá. Coisa de louco, né? Ali no Jardim São Luís, telefone é o 362-367-61 para você fazer aí o seu pedido. De terça a domingo, Daniel e Clebão Sanduíche e companhia para você. Desculpa esse adendo, mas ele tá aqui na audiência e também curtindo esse nosso bate-papo. Que bom. Valéria, liçãozinha de casa nós temos? Então, olha, a tarefa de casa é cada um de nós poder parar para fazer uma reflexão. O quanto nós estamos atuando dentro do nosso papel legítimo ou estamos nos colocando em competição com outros que têm um papel que não nos pertence. Da gente poder estar fazendo essa reflexão, sabe, Kiko? Porque as crianças, os adolescentes, as adolescentes, quando eles são alvo de um pai, de uma mãe rivalizante, é sempre muito traumatizante. O potencial traumático de ter um pai rivalizante, uma mãe rivalizante, é muito dolorido, é muito triste. Por isso temos que saber lidar com toda essa situação e cada um com o seu papel. Cada um com o seu papel, cada um com o seu momento. Quanto mais
você for realizado como indivíduo, menor a probabilidade de você querer avançar no papel do outro. Com certeza. Um beijo também para Divina Clarinda, que está aqui ligadinha no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença na segunda-feira de hoje. A gente retorna daqui 15 dias com mais assuntos do nosso Bem Viver. Ok. Eu queria mandar um beijo especial para Nath. Muito obrigada, Nath. Eu te agradeço demais, toda a confiança, viu? Muito obrigada mesmo. É isso aí. Fora o que, assim, sou sua fã também. É verdade. Sabe, eu Todos também nós. quer dizer assim que eu sou fã da Nath como pessoa, como administradora, como mãe. E também gosto muito da Cíntia, muito, 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 viu, Muito gente? bom, muito né? agradecida. E olha, convidar o nosso telespectador a conferir também, né, o Aprendendo a Amar aqui na grade programação da TV Mais Ribeirão. Aprendendo a Amar, estamos na aula 27. E hoje, toda segunda, um vídeo novo. Um giro aí. Um giro novo. Essa semana, nosso tema, as vibrações de uma pessoa com a outra. Como é que a gente lida com esse mundo cheio de vibrações? Coisa boa. Isso tá? mesmo. Vamos pro nosso Fica a Dica rapidinho pra você que tá aí ligadinho no nosso programa Holofote, é o Fica a Dica. Lembrando você para participar do nosso sorteio aqui amanhã do show de Alessandra Freire. A cantora ribeirão-pretana vai interpretar aí Marisa Monte, uma homenagem à cantora carioca que completa 30 anos de carreira e 50 anos de idade. A Alessandra Freire então apresenta Barulhinho Mais Que Bom no Teatro Pedro II, terça-feira 17 do 10 às 20 horas. Imperdível para você aí lá no Teatro Pedro II, esse projeto Amigos da Casa. E a gente encerra com o VT de Alessandra Freire, agradecendo o carinho, a audiência. Amanhã tem muito mais holofote para você. Fiquem na grade programação da TV Mais Ribeirão. O que temos hoje? Hiper Shopping. É isso? Coladinho com você. Hiper Shopping na tela da TV Mais Ribeirão. Beijo, tchau. TV Mais, paixão por Ribeirão.